Pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, pessoal, como a gente ia fazer o Kahoot, não é? Então tá aqui a resolução do nosso Kahoot, tá? Onde nós tínhamos 8 questões distribuídas lá, tá ok? Então vamos agora à resolução e explicação dele, tá? Vocês devem estar vendo aí as questões, não é? E se você quiser, para tentar novamente, dá uma pausa no vídeo e continua depois que tentar resolver, tá? Então vamos lá, pessoal. Temos aqui a nossa expressão x ao cubo menos 5x ao quadrado mais raiz de x ao cubo menos 23. Isso para x igual a 2. Então basta substituirmos aqui no lugar do x o 2 em toda a expressão. Ok? Então dessa forma, nós temos aqui 2 ao cubo 8 menos 5 vezes 4 mais raiz de 8 menos 23. Aliás, aqui no expoente, perdão, lá na questão nossa era um 5, tá? Era um 5. Consertando aqui, nós temos 32, perdão. Então, nós temos 32 menos 23. Ok? Então, isso me dá o quê? Que 8 menos 20 mais o radical 32 menos 23, 9. Então, nós temos 8 menos 20 mais raiz de 9, 3. E essa subtração nos dá o quê? Nos dá menos 3. Ok? Então, essa era a solução da nossa primeira questão, ok? Passando rapidamente aqui na segunda questão, vocês já estão vendo todo o enunciado, né? Então, sobre a divisão de monômios, uma das regras de solução e nós temos algumas 4 opções lá, não é? Então, sobre a divisão de monômios, uma das regras, que no caso seria a nossa alternativa, é a seguinte. Então, nossa resposta é o quê? Dividimos os coeficientes ok? E a divisão da parte literal vai seguir, né? Segue as propriedades da potenciação. Ok? No caso, nossa propriedade é quando nós temos na divisão a mesma variáveis, índices iguais ou diferentes, repetimos a base e subtraímos os expoentes. Lembrando que esse número aqui ele tem que ser diferente de 0. Ok? Então, essa era a nossa segunda questão. Aliás, a nossa oitava questão, perdão. Então, agora está em ordem decrescente, olha só. Então, vamos lá. Não tem problema que o nosso Kahoot está em ordem aleatória. Então, não vejo problema nenhum quanto à ordem. Tá? Então, nós temos aqui a sétima questão.
Em qual opção não temos um monômio? Lembra-se que monômio é todo aquele conjunto de elementos que podem ser realizadas multiplicações e divisões, né? Contanto que a nossa variável não esteja no denominador. E aí tornaria-se uma expressão irracional, tá? Então aqui nós temos verdade para a primeira, verdade para a segunda, coeficiente numérico, verdade, mas nós temos aqui um número irracional. Então nossa resposta era falsa, essa opção aqui, ok? Beleza? Então vamos passar agora para a próxima questão. No caso, a quinta está aqui um pouco fora de ordem, tá? Não tem problema, pois o Kahoot seria na forma aleatória das questões. Então nós temos a seguinte questão. Nós temos que resolver essa potência envolvendo monômios. Então esse expoente 3 aqui fora, ele vai fazer a propriedade distributiva com os expoentes de cada um dos elementos. Ele vai ir para o expoente do 6, para o expoente do x, para o expoente do 2 e para o expoente do c, multiplicando. Multiplicando os números? Não. Os expoentes. Ok? Então, nós teríamos aqui menos 6, fazendo separadamente, elevado ao cubo, que multiplica x elevado à terceira, elevado à terceira novamente, vezes nosso y ao quadrado elevado à terceira, vezes z também elevado à terceira potência. Temos o quê? Que menos 6 tem expoente ímpar, então o sinal negativo prevalece. Ok? 6 elevado ao cubo, 216. Ok? Vezes x, propriedade de potenciação, multiplicamos o expoente. 3 vezes 3, 9. Y, 2 vezes 3, 6. E z, 1 vezes 3, 3. Então, essa forma aqui seria a nossa solução para este problema. Ok? Passando aqui adiante, nós temos o seguinte. Monômios semelhantes são... Aí você completaria a frase, ok? Então, o que são monômios semelhantes? Né? São monômios que têm a parte literal exatamente igual, independente de coeficiente numérico, né? Então, monômios são o quê? São semelhantes quando a parte literal é idêntica. Tanto expoente como variáveis, tá? Um exemplo disso, menos 7 x à quinta b ao quadrado. Ele será semelhante com 10 x à quinta b ao quadrado. Lembrando que as operações de soma e subtração só pode acontecer quando temos monômios semelhantes, tá? Então, nós temos aqui a parte literal, ok? Tranquilo? Fácil demais, né? Então, vamos passar para frente aqui para a próxima questão, que fala de restrição. Nessa terceira questão, pedia o seguinte, que você me dissesse qual é a variável que vai ser aplicada a restrição e qual o valor que tem essa restrição. Nós temos essa operação aqui e estamos trabalhando com uma fração.
E qual é a restrição que uma fração tem? Denominador igual a zero. O denominador numa fração não pode ser zero. Ok? Então a restrição vai ser quando essa continha 28 menos 27, menos 7y no caso, der um valor nulo, zero. Então vamos fazer aqui a prova. Então 28 menos 7y, aplicamos aqui a restrição, igual a zero. Então nós temos que 28, que é igual a 7y, 28 sobre 7, que é igual ao nosso y, tomando mais espaço aqui, temos que y é justamente 4. Ou seja, minha restrição é para a letra y e o seu valor que não pode assumir é o 4. Ok? Bem tranquilo, não é? No caso de um radical com número que eu desconheço no radicando. A restrição para o radical aqui é que o número tem que ser maior ou igual a zero. Então, o número tem que ser, esse x terá que ser maior ou igual a zero, para que essa raiz seja verdadeira. Esse valor de x tem que ser maior ou igual a zero no conjunto dos números reais, ok? Com x pertencente aos reais. Tranquilo? Eu acho que estava muito fácil, né, nosso Kahoot. Então nós temos aqui nossa segunda questão, que no caso é a minha última. Muito tranquila de se fazer. O grau de um monômio é determinado por... A gente já viu o que é o grau de um monômio. Então, ele é determinado... Vou colocar pela soma dos expoentes da parte literal. Só isso. Bem tranquilo. O grau de um monômio é determinado pela soma dos expoentes da parte literal. O grau de um monômio não tem nada a ver com valor numérico. Ok? O valor do coeficiente numérico. Tá certo? Então, pessoal, esse era o nosso Kahoot que a gente ia fazer. Ia ser bem divertido, bem tranquilo. Mas então, forte abraço para vocês e bons estudos.